Já. Estamos começando o nosso podcast Solta a Voz Diva. Existe uma história por trás da marca e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Mas primeiramente deixa eu me apresentar. Eu sou Luciana Maia. Luciana Maia, mais conhecida como Luciana Diva, mentora de mulheres, especialista em comunicação e oratória. E hoje eu tô com esta mulher que as pessoas às vezes perguntam se ela é minha irmã e eu fico muito lisonjeada porque ser irmã de gente bonita é fácil, né, gente? Hoje eu tô com ela, doutora Camila, dermatologista, mãe, esposa e musa das bonitas. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada pelo seu sim. Obrigada, amiga. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. E é lógico, primeiro eu preciso agradecer aos meus patrocinadores, porque sem patrocinador, sem amigo, as coisas não acontecem. Então eu quero agradecer a Polate, o maior atacado de materiais de construção da região dos Lagos, a Polate Distribuidora, que está com 12 anos no mercado, crescendo muito. A Polate foi a primeira empresa a fazer uma feira só de material de construção aqui na região dos Lagos, que está sendo um sucesso. Cada ano eles fazem uma feira melhor. Temos também a Oroóticas, que tem 3 lojas na nossa região e é uma empresa que trabalha com óculos importados, armações de qualidade, que está sempre comigo. E também temos a Parabelos. A Parabelos é uma empresa de segurança eletrônica e patrimonial e esses são os meus 3 patrocinadores, parceiros, amigos. E olha, gente, Camila, doutora Camila, ela foi a minha primeira patrocinadora lá no Eu Sou Diva 1. Ela e a Eugênia, que já esteve aqui com a gente. Então, assim, eu falo que eu tenho uma dívida de gratidão com a Camila, porque ela patrocina todos os meus eventos. Tudo aquilo que eu faço, ela junta a marca dela com a minha. E isso é aquela coisa, assim, que não é só amizade, é confiança no trabalho e isso é muito importante. Sim. Mas vocês não estão aqui para saber da minha vida ou das minhas histórias, porque essas vocês já conhecem. Vamos saber mais da doutora Camila. Camila, conta pra gente quem é a Camila. Quem é a Camila? Eu sou filha amada de Deus, né? Mãe, esposa, sou filha, sou uma mulher que trabalha, que é empresária, mas que também se vira, né? Equilibrando os pratinhos, que a nossa vida é essa mesmo, mas que conseguiu unir também o que eu faço, né? Eu consegui unir o que eu faço, que eu sou médica, dermatologista, tanto na parte clínica, como de tratar, né, as doenças clínicas, mas também de trazer autoestima, de trazer bem-estar, de trazer essa saúde quase que mental para a gente, né, para a gente se sentir bem. E tudo que a autoestima e a beleza trazem pra gente, coisas boas, né, saudáveis, e conseguir unir o que eu faço ao que eu gosto também, que é estar perto de mulheres, que é incentivar, né? Nesse meio do caminho aí também fui incentivando a atividade física, né? Eu tenho as pessoas que são ligadas a mim acabam, né, indo para esse caminho e eu gosto de inspirar isso me dá satisfação, sabe? E foi daí de incentivar que surgiu pessoas. O jargão Bora Bonita, né? Daí que surgiu. Na verdade, surgiu na pandemia. Durante a pandemia, eu precisava me acordar, né? Porque o Bora Bonita foi um berro no meu ouvido, né? Eu tinha um filho pequeno na época, então eu tenho hoje um filho vai fazer 11 e outro de 6, mas na época o Felipe estava com, sei lá, ia fazer 2 anos, tinha acabado de fazer 2 anos, né? Mas ele estava muito pequeno ainda. E aí foi um grito, quase que uma âncora, né, que eu tive para gritar no meu ouvido para eu buscar, né,
aquela motivação para atividade física, para me movimentar, porque eu precisava. E só tinha aquele horário da manhã, então era um berro mesmo. É um berro, né? tipo assim, bora, bonita, levanta dessa cama e vai. eu Não pensa realmente não, botava vai, isso. só vai, só vai. Bora, bonita. E Camila, como é que foi, como é que você escolheu a sua profissão? Olha, eu digo que tem coisas que a gente nasce com aquela vocação, né? Eu queria contar essa história. Eu queria contar essa história. Desde pequenininha, eu queria ser dermatologista. Eu não consigo contar essa história. Porque ela não é verdadeira. Porque ela não é verdadeira. Mas eu também acredito que a gente tem um caminho para trilhar, né? Eu acredito que a gente tem coisas que a gente vai fazer que a gente só vai entender lá na frente. Por isso que é importante a gente fazer, né? Sim. As coisas vão surgindo, as oportunidades, a gente vai abraçando, vai caminhando e vai acompanhando o fluxo. E tudo quando flui, né? Então eu queria contar essa história, mas não posso contar essa história. A história que eu tenho eu tinha que fazer uma faculdade. E a área da saúde, a minha família toda inserida dentro da área da saúde, né? E aí eu tinha que escolher uma profissão. E aí eu falei, gente, mas isso não, isso não, isso não, isso não. Sobraram algumas. A sua mãe é enfermeira, né? Minha mãe é enfermeira, meu pai é médico e enfermeiro. Que legal. E aí todo mundo, né, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, todo mundo. E aí eu falei, não, eu acho que eu vou... Aí eu escolhi a mais difícil. Eu não vou poder ser a ovelha negra da família, né? Eu falei, não, acho que eu vou fazer medicina. Não foi fácil, não foi fácil. Mas comecei a faculdade, estudava na UFRJ, comecei a faculdade e no meio, assim, no início da faculdade eu ainda não tinha me achado. Ainda não tinha me achado. Não, gente, em uma faculdade de medicina, você no meio não ter se achado. Você imagina a pessoa no quarto período, coração, exatamente, né? Uma pessoa no quarto período e ainda não tinha se encontrado, nem na medicina, nem entre os amigos, e muito longe de casa, né? E minha mãe com os filhos, meu pai trabalhando, então a gente tava, né? Então eu queria contar uma história mas não. E aí não me encontrei, mas isso faz parte da minha história, sabe? Isso é a história do herói. Eu acho que, exatamente, eu acho que essa que é a situação. Isso aí é o verdadeiro arquétipo do herói. Ela cai numa faculdade, né, considerada, na minha época, uma das melhores faculdades, a Faculdade de Medicina da UFRJ. Eu entrei, não me acho, mas continuo, mas persevero, né? Mas insisto, né? E lá pelo 9º período, eu entendo que, nossa, mas que enfermaria bombástica. Era a enfermaria de dermatologia. Nossa. Essa era a enfermaria do... Hoje a gente tem o glamour da dermato, né? Não. Eu fico imaginando o que eu... É só pereba, né, gente? O que eu me impactei foi esse impacto na qualidade de vida, na autoimagem, na autoestima, né? E ao mesmo tempo eu via pacientes que tinham famílias, que tinham assim, que tinham alegria, que sorriam, que falavam, gente, mas como que consegue? Com um corpo, né, cheio de lesão, como que consegue sem cabelo? Como que consegue cheio de bolha? Como que consegue? Aquilo me impactou e foi aquilo que me levou para isso. Porque todas as outras pessoas da dermatologia, tudo da dermatologia eu falava assim, ai não. As mulheres são chatas, sei lá, o ambulatório, mas a enfermaria era algo que me fascinava. As perebas você gostava. Pois é, era algo que me fascinava. Foi aquilo que me impactou. Mas aí eu fui escolher a dermatologia. De novo, nessa época, né? Quem é da minha época vai lembrar que a dermatologia era tipo assim, 70 relação candidato-vaga. Era uma vaga para 70 candidatos. Disputadíssima, né? E de mas novo, pra que escolher o fácil, não é verdade? De novo, escolher o difícil, não é verdade? De novo, Camila caiu lá e foi fazer. E aí eu passei na especialização, e a especialização eu fiz na UF. Então era super concorrida, mas eu fui. Gostando, Ainda se descobrindo. Ainda me descobrindo, mas eu já achava que assim, não, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar, eu acho que vai acontecer. Mas aí do meio para lá, eu tive certeza mesmo. Consegui, né? Do meio para lá, eu tive a certeza que era aquele lugar mesmo que eu queria estar.
né, que eu queria ver aquelas doenças, eu queria conversar com aqueles pacientes, aquela rotina, né, de voltar, de acompanhar o paciente, de doenças, muitas doenças crônicas, mas muitas doenças rápidas, e também ter aquela felicidade também, vamos dizer assim, né, de também voltar o paciente bem. Que é o que é a um gente paciente tem que acaba também. casando com o médico, né? E às Porque vezes o paciente volta bem, depois a gente só se acompanha, né? E depois é que eu fui ver também que a dermatologia é uma das profissões que você frequenta sem estar sentindo nada. É. Porque se você for parar para pensar, né? Por que eu falo com os meus pacientes? Vocês precisam casar com a dermatologista. Por quê? Porque vocês não Tem uma precisam dermatologista para chamar de sua. Tenha uma para chamar de sua, porque você não precisa ter absolutamente nada para marcar uma consulta. É verdade. E continuar o seu cuidado. Então, para isso, você precisa confiar. Para isso, você precisa ter um relacionamento. Para isso, você precisa... muitas das vezes, você não está com uma dor, né, física. Mas, às vezes, é isso. É uma dor da sua autoestima, da sua percepção. Às vezes, você está querendo modificar uma coisa, né, mas para você se sentir melhor. Sim. Então, eu comecei a ver esse outro lado. Então, hoje eu tenho essa parte clínica, mas eu também faço muito essa parte, né, essa parte estética, né, preventiva, de acompanhamento, de beleza, de autoestima, de conversa, de bate-papo. Porque assim, né, Camila, uma mulher com uma autoestima baixa, Sim. ela fica doente. Sim. Ela fica doente. Porque quando a gente não tá bem com a gente, o nosso corpo ele começa a pipocar, vai dando alguns sinaizinhos e você, às vezes, você só olha porque, assim, cara, eu não tô bem comigo. E são poucas as pessoas que conseguem fazer essa relação de, tipo, caraca, tá dando tudo muito ruim. O que tá ruim aqui? Corpinho, me conta aí o que tá acontecendo. E a dermato tem muito isso. Você deve escutar umas histórias das mulheres que às vezes acham que o problema é a bochecha que tá caída, mas não é a bochecha que tá caída, é aquilo ali que tá externando alguma coisa dela. Eu acho que o principal da dermatologia é a gente conseguir unir isso, né? O interior, o exterior, o mental, o que ela está sentindo. Porque os procedimentos estéticos, a dermatologia em si, ela veio para alinhar essas coisas. Sim. Ela não veio para suprir, tá? Ela não veio para ser, nossa, mas como eu tô triste, eu vou fazer um monte de procedimento para chamar atenção por outras coisas, né? Ou então, não ligo para isso, aí também deixa para... Não, ela veio para alinhar o melhor dos dois. O melhor, né? dos dois mundos. O melhor do que você sente, o melhor do que você é, porque às vezes também você está super feliz, você está super bem resolvida, realizada, mas às vezes o seu rosto não passa essa mensagem. A cara de cansada, a cara de tristinha. E por situações do envelhecimento, situações estruturais, né? Então tem uma olheira, tem uma sobrancelha que é mais caidinha, o desenho dela é daquela forma, né? Ela tem sim uma bochechinha que é um pouquinho mais consumida. Então são coisas que vão remeter a um rosto cansado, triste, flácido até, mas que não tem um alinhamento com o interior, que ela tá super jovem, ela tá com uma energia enorme, né? Então, o procedimento estético, a dermatologia, eu acho que a grande função, né, que eu, como dermatologista, tenho é unir essa parte do interior com o exterior. E é por isso que você usa aquele seu slogan, né? De tipo, do envelhecer com qualidade. Sim. Porque gerenciamento do envelhecimento. O gerenciamento do envelhecimento. Porque essa parte da estética, a gente vê muita doideira por aí, né, Camila? Sim. Você vê uma galera que às vezes se perde exatamente, que às vezes a pessoa não tá bem internamente, fala assim, não, então vou mudar a cara, que se eu mudar a cara vai ficar bom. Se eu mudar o rosto, eu vou ficar bem. Mas às vezes a pessoa muda e não continua bem. Às vezes a pessoa não tá bem, mas às vezes faz uma boquinha, o negócio, a pessoa já dá aquele up. Porque tem esse grau aí, né, Camila? Tem esse grau. Tem. Né? Tem o grau de você, uma coisa puxar a outra. Sim. Né? Tem o grau de uma coisa puxar a outra. Então, às vezes, você já não tá muito... Você não tá muito bem, mas aí um botox, aí uma boquinha... O negócio já dá aquele up, né? Já você, nossa, mas eu sou bonita, né?
Nossa, eu fiz uma coisinha e agora eu estou vendo a qualidade da minha pele, agora eu estou vendo... E aquilo ali dá o ânimo. Eu acho que é cada um puxando o outro. Com certeza. E a minha função é ir alinhando isso. Um não pode ficar maior do que o outro. Senão fica desarmônico, né? A desarmonização. Fica a desarmonização facial. É isso mesmo, a desarmonização. A minha função ali é alinhar os dois mundos e gerenciando, né? Eu bato muito nessa tecla por conta disso. Gerenciar o envelhecimento, porque a gente vai envelhecer, né? Isso que eu ia falar, envelhecimento vai chegar pra todo mundo, Vai, né? graças Umas a mais, Deus. outras menos, mas vai chegar, né? E Camila, e conta pra mim assim, quando foi que virou a chave pra você de tipo, pro médico isso às vezes é um caminho normal, mas de você ser uma empresária, de você ser uma gestora do seu espaço. Porque nem todo médico tem o seu espaço de atendimento. Ele pode usar a sala de outras pessoas, mas a Camila tem uma clínica muito bem estruturada e tudo. Quando foi que virou essa chave de tipo assim, não, eu preciso ter um espaço top? A gente que iniciou, como quase todo mundo, né? Menorzinho. Uma salinha super pequenininha, né? Também ali no centro de Araruama. E às vezes eu tinha... Meu marido, né? Alessandro Amorim, ele também é cardiologista. Então, às vezes, eu tinha que esperar ele sair da sala para eu começar a atender. Então, se ele atrasasse... Atrasava a sua agenda atrasava toda. a minha agenda. Porque era uma sala para os dois, né? Mas a gente continuou perseverando, depois compramos outras salas, fizemos uma clínica grande, hoje tem sim, funciona cardiologia, tem outras especialidades na clínica, né? Nutrição, endócrino, neurologista, cirurgião bariátrico, ginecologista, clínica da dor, ortopedista, a gente tem um monte de outras especialidades dentro da clínica. Mas a gente costuma dizer que assim, aqui é a parte da dermato e o restante da clínica, porque a gente se importa, assim, se doa muito para nossa parte, né, para minha parte, no sentido de treinamento da minha secretária, estruturação para receber meu paciente. O que eu mais me preocupo é que meu paciente tenha uma experiência, uma jornada, porque esse é um momento tão importante, é um momento tão nosso, é um momento tão precioso, porque às vezes a gente não tem tempo para parar, para se olhar, para se cuidar. E mesmo quando a gente está ali, o telefone está tocando, a gente tem um monte de outras coisas que a gente está pensando em fazer. Então, eu quero tornar aquele momento o melhor momento possível. Um momento especial, né? Um momento muito especial. Não, quando ela fala assim do se olhar, gente, é se olhar mesmo, tá? Porque Sim. tem um danado de um espelhozinho que fica na mesa dela, que a gente vai falando tudo assim, que a gente, doutora, aqui tá ruim, aqui tá aqui dá pra fazer, não sei o que tá mais. E aí ela vira o danadinho do espelho e fala assim: o que você está vendo? Aonde não está bom? Eu falei, vou falar tudo, né, bem? E aí, quando vira aquele espelhinho, aí a gente fala assim, então, né? Se eu for falar que tudo que a gente realmente está achando que não tá bom, vai ficar estreito. Mas é legal que, às vezes, tem mulheres que, às vezes, elas não têm esse tempo para você parar e realmente se olhar. Sim. Né? E naquele momento, né, eu falo, reserva 1 hora, 1 hora e meia, porque você vai ficar aqui esse tempo. Né? Então, a gente limpa as pacientes, tira as fotos dela. Ali naquelas fotos a gente tem muita consciência, né? A gente fala, o que você não percebe, você não tem consciência, não tem como transformar. E no rosto é a mesma coisa. Você precisa ter consciência. A beleza distrai a gente, então a gente vai, o cabelo, o cílio, a maquiagem, muita maquiagem, mais maquiagem, e isso vai distraindo a gente. E chegar lá, a gente tira tudo isso, todas as distrações. Gente, olha, tiramos uma foto. A treva, tá? A gente chega toda maquiada e tem que tirar. Eu já vou até sem, Tira pra poder não perder a maquiagem. E aí a gente já identifica tudo isso. Então, essa primeira coisa foi me É a treva no bom sentido, tá, gente? Com certeza, porque todo mundo é lindo. Eu falo, olha, daqui pra fora, não deixa ninguém falar mal de você, não, tá? Daqui pra dentro a gente identifica, mas daqui pra fora, não. Então, eu identifiquei que, assim, era um momento muito especial. Então, a gente tem essa clínica, eu tenho a minha clínica, eu tenho uma preocupação muito grande com a jornada do meu paciente, desde o momento que ele liga, né? Chega até o momento que vai até a minha sala. Então, isso era importante para mim. Eu precisava olhar isso muito de perto também.
E todos os procedimentos, os pós-procedimentos, e a medicina vai crescendo muito, e tem muitas coisas, mas nem tudo está comprovado, nem tudo a gente tem ainda experiência, né? Nem tudo a gente, daqui a pouco a gente vê que não era tão bom assim. Hoje mesmo, né? Gente, eu sou paciente, sou amiga, então eu acompanho a Camila, tá? A jornada da Camila. E você acabou de voltar de um congresso? De um congresso. Que agora o pessoal tá tirando todas as próteses, né? Tá voltando pro natural? Tá voltando. E aí a gente tem essas visões diferentes. Vai mudando, né? A perspectiva da moda, das pessoas. Porque tudo tem muita moda também, né, Camila? No meu consultório nunca teve essa moda, né? Enfim, assim, eu falo moda assim, midiática. Eu li assim, agora a moda é tirar. Eu falei, mas quando que a moda foi botar muito? A moda nunca foi botar muito, né? Esse é o mais natural possível. A moda nunca foi botar muito. Então agora essa moda de tirar o preenchimento, né, é uma coisa que no meu consultório não acontece. Né? E principalmente porque a gente vê todas as etapas desse paciente. Então você identifica tudo que ele precisa, tudo que incomoda primeiro, né? Depois tudo que ele precisa. Ali a gente vai alinhar o que naquele momento ele quer dar uma prioridade, o que ele quer falar, o que é mais importante para ele naquele momento. E a partir dali, então, a gente vai executando de acordo com o que ele tem para investir, com o que é prioridade, com o que ele acha que faz sentido para ele, né? Mas a minha visão, eu sempre falo, eu sou uma consultora do paciente. Eu tenho que ter uma visão ampla de presente, de futuro, porque eu sei, porque eu tenho assim de paciente que senta lá com 50, com 60. Ai, doutora, se eu soubesse, tinha começado mais cedo. Pois é, quando eu pego a de 40, de 50, eu já estou avisando para ela, isso aqui com o envelhecimento piora. Vai acontecer. Então, agora começa a olhar para isso. E aí ela já está ciente. Já está consciente, né? Já está consciente. Então, você vê, é muita etapa, né? É a jornada do paciente, é gerenciar a clínica, é gerenciar os procedimentos, é gerenciar o conhecimento, é gerenciar os pacientes que vêm, os que foram, o que estão por vir. E também nisso tudo, né, Camila, quando a gente fala gerenciar o paciente, não é só aquele procedimento estético, porque o procedimento, ele engloba um ser humano que tem muitas questões até chegar na parte da estética. Então, ter esse olhar individualizado, personalizado, uma escuta ativa, para você entender realmente o que a pessoa quer, porque uma coisa é o que ela fala, outra coisa é o que ela quer. Sim, e o que ela não sabe que quer, tá? E o que ela não sabe que quer. Tem coisas que ela não sabe. São os níveis de consciência que você tem que colocar o paciente. É igual no Instagram, né? A gente tem que ir falando no nível de consciência. Eu falo muito isso para as minhas divas em termos de comunicação. Você tem que ir construindo, ensinando os níveis de consciência dentro da comunicação daquilo que você faz e vende, né? Isso. E aí, respondendo a pergunta, né? Que é quando que teve a virada de chave? Na verdade, isso tudo foi acontecendo. E eu fui vendo que isso era uma coisa profissional mesmo, uma coisa que deveria ser levada a sério, que deve ser levada com profissionalismo, com respeito. Então, assim, deixa o paciente vir. Aqui a gente... Não, vamos organizar tudo isso. Vamos ter um protocolo de atendimento. Protocolo não é uma coisa engessada, mas é uma coisa que, olha, atender dessa forma, fazer o pós-procedimento, depois do procedimento, o que o paciente tem, o que ele recebe, durante, antes, né? Então, eu vi que ali não era mais aquele consultório pequeno. Ele foi crescendo, a gente foi tendo cada vez mais pacientes, cada vez mais responsabilidades, cada vez mais procedimentos, cada vez mais invasivos. E aqueles pacientes meus do outro consultório, eu ainda tenho eles. Então, a gente só vai somando, né? Só vai agregando. Então, se a gente não organizar esse processo... ou alguém fica de fora, ou alguém não é respondido, ou alguém não é visto, né? E é dessa forma que eu vi que quando foi crescendo, eu falei, agora está na hora realmente da gente gerenciar isso melhor. E gerenciar para todo mundo, né? Sim. Gerenciar para mim também, gerenciar para o paciente, gerenciar para os funcionários, né? E para a família que está em casa. A gente tem que gerenciar. Todo gerenciar. Mas quando a gente escuta assim, né, Camila, parece que foi tudo muito fácil, né? De um pequenininho foi pro grande, não sei o quê. Mas quais foram os maiores obstáculos para você chegar
aonde você está hoje? Quais foram, assim, os medos, os obstáculos? Porque o empreender, o ser uma empresária, é uma jornada, né? É um passo a passo de conhecimento, de consciência, de planejamento, né? De estrutura. E quais foram os maiores desafios que você encontrou para você hoje ser uma pessoa reconhecida, ter toda essa visibilidade dentro do Instagram? Quais foram os obstáculos? O que mais pegou? O que mais pegou foi o fato de estar sozinha, né? Porque a gente empreender É solitário. é solitário. É solitário. É solitário. E por mais que você não tinha uma família aqui, e por mais que assim, mas o marido também era médico, também estava junto, mas ele tem um outro perfil, vamos dizer assim, de tudo, tá? De paciente, de atendimento, né? Também tem uma vida muito lá fora, porque a minha vida é muito dentro do consultório, né? Eu só não atendo um dia fora. Que eu atendo no SUS, né? Que eu sou concursada em Saquarema, então eu atendo lá só um dia. Os outros dias eu estou imersa no meu consultório. Ele não tem os hospitais, não sei o quê. Então, ele não entende nada, não tem nada a ver. Não entende porque não tem nada a ver mesmo, né? O que eu faço, como eu faço, da forma que eu faço. Não tem a ver, então é muito solitário isso. E você vai perguntando a algumas pessoas, às vezes elas estão no mesmo nível que você, ou às vezes elas estão um pouco abaixo, né? Tô falando assim, abaixo no sentido de que tá né? Começando, então você também não consegue colher muitas coisas. Tem gente, parece que naquele momento que você tá começando, que você tá sozinha mesmo, né? Não tem ninguém, gente, não tem ninguém igual a mim, não tem. Ou tá todo mundo muito à frente ou tá muito, muito atrás. Parece que não tem ninguém que você consiga trocar uma se inspirar, figurinha, né? e trocar uma figurinha. Essa que é a verdade, né? Acho que esse foi o meu principal obstáculo, né? E o medo de não dar certo, o medo de ter que parar tudo. Viu o ato falho? O quê? Não é o medo de não dar certo, é o medo de dar certo, viu? É verdade. Vocês viram o ato falho? É o medo de dar certo. Porque, gente, o que mais amedronta a mulher quando ela começa a empreender, quando ela começa a se jogar, é tipo assim, cara, e se der certo? Não é o de não dar certo, é o se der certo. Porque pra gente, mulher, se der certo, gente, vai ter que juntar tudo, é família, é marido, é filho, é clínica. Mas, gente, vai tomar um tempão, né? Então, se não tiver um gerenciamento aqui, vou ficar eu ali perdidinha na minha roda do hamster. É verdade. Foi um ato falho. O medo era, na verdade, não dar certo, mas pode ser porque a gente vai acumulando funções e cargas, né? Mas era esse o principal, estar solitária e aí ter que dar conta de tudo sozinha e com medo das coisas não acontecerem como a gente gostaria, de um investimento não ser feito como eu gostaria. E ao mesmo tempo, né, assim que eu comecei o consultório, eu tinha um filho de 1 ano. Então, assim que eu comecei o consultório, eu era recém-mãe, né? Tem que administrar tudo. Eu era recém-mãe. Então, essa é a primeira situação. E depois, quando eu me mudei para o outro consultório, eu era recém-mãe de 2. É mais desafiador ainda. Então, foi mais desafiador ainda. Você está trazendo essa pauta, e como que você gerencia seu negócio com a família? Como é que você consegue conciliar aí a vida profissional com a vida familiar? Então, vou falar um clichê, porque o clichê é para ser repetido, né? Clichê é para ser clichê. Então, clichê é para ser isso. Então, eu vou repetir exatamente o que todo mundo fala. Ninguém dá conta de tudo. Gente, vocês estão escutando isso? Porque tem a galera que acredita verdadeiramente que a pessoa dá conta de 100% de tudo. Não dá para dar conta, gente. E todo mundo de muito sucesso fala a mesma coisa. Eu não dou conta de tudo. Então, a primeira coisa, eu não dou conta de tudo. Tá? Mas eu acho que o principal é a gente entender, né? Primeiro, se autoconhecer. Autoconhecimento foi uma coisa que me ajudou muito, muito, muito. E tem me ajudado e me ajuda cada vez mais a ganhar isso aí que você falou, né? Níveis de consciência. E você vai organizando a sua vida e a vida dos seus. Isso que é o principal. Autoconhecimento. Eu sempre estou nessa busca.
Essa é a primeira coisa. Segunda situação é a gente não dá conta de tudo, mas tem coisas que são muito essenciais na nossa vida, né? A minha vida, então, eu comecei a partilhar ela em blocos. Então, o primeiro bloco da manhã é meu. O segundo bloco é do trabalho. O terceiro bloco ali tem só o almoço, né? Depois vem o segundo bloco de trabalho e o último bloco, que aí eu posso dividir ele em dois, né? Que é o bloco da noite, que pode ser só meus filhos e minha família, ou pode ser filho, família e um pouco de estudo, um pouco pessoal, né? Se não, você precisa entender que na sua semana, no seu dia, você realmente está produzindo e não está ocupada. Senão você acaba sendo engolida, né? Isso. Aí você fica assim, gente, hoje o dia teve muitas coisas para fazer. Ok, mas o que você produziu? Nada. Nada mesmo, né? Por quê? Coisas que eram importantes, ela não fez. Vai ficando apagando incêndio, né? Então eu entendi que eu preciso dividir a minha vida em blocos. E isso faz muito sentido pra mim, tá? Dividir a minha vida em blocos. Porque no bloco da noite, se eu tiver com as crianças e quiser fazer qualquer outra coisa. Tô sentindo você incomodado com isso aqui. Tudo bem. Se eu tiver no bloco da noite, né? E é um bloco que é das crianças, da família. E se eu tiver incomodada com qualquer outra coisa, Não vai estar presente. acabou. Acabou a minha vida. Entendeu? Por isso que você tem que dividir em blocos. Assim como tem dia que à noite o bloco não é da minha família. Então eu tenho que, às vezes eu saio de casa, às vezes ou então eu fico trancada dentro do quarto, porque eu tenho que fazer alguma coisa naquele bloco e tá tudo bem. Tá tudo bem não botar a criança para dormir, não dar banho, não dar comida. Claro que eu tenho uma rede de apoio pequena, mas é uma rede que naquele momento é só combinar, tá? Até combinar com o pai. Às vezes tem dia que eu combino com o pai, olha, hoje eu preciso terminar isso aqui, eu não consigo dar atenção, você vai ter que. E tá tudo bem. Então, Porque tudo é combinável, tudo é né, Camila? combinável, O grande tudo. lance é que tem muitas mulheres que, assim, por não conseguir fazer, fica se chicoteando. Tipo, fica assim, ai meu Deus, eu não consegui, e agora eu sou uma péssima mãe. Não, gente, combina. E eu vou te. Na nossa posição de mãe, o filho entende se você falar pra ele o porquê que você não está ali. Sim. Quem Quando- não entende é a gente. Quem não entende é a gente. É só você falar e tá tudo bem. É. E a gente entender que o que faz muito sentido pra gente, porque a mulher, né, a Camila, ela não é só mãe, ela não é só mulher, ela não é só médica, ela não é só esposa. Ela é tudo Ela é junto tudo e isso misturado. junto. Você precisa alimentar todos esses blocos da sua vida, todas essas funções da sua vida, para que você realmente se sinta plena. Então, em algum momento, você vai precisar alimentar o seu desenvolvimento pessoal, o seu corpo físico, o seu relacionamento com seus filhos. E o seu desenvolvimento relacionamento- pessoal é um plus, né, Camila? Eu acho que é essencial. É a base, Tudo né? começa na gente, não tudo tem começa jeito. na gente. Não Tudo tem começa na gente. E a gente tem esse poder também de tudo começa na gente, e a gente tem o poder de só mudar a gente, mas mudando a gente tem o poder realmente de mudar, transformar todas as outras coisas. Ontem eu falei essa frase, eu vou falar essa frase de novo hoje aqui. Tudo muda quando alguma coisa muda. Hoje eu faço parte de um grupo, que é o GPS, que o nosso mentor fala muito essa frase. Tudo muda quando alguma coisa muda. Porque quando a gente muda, o nosso olhar muda e o nosso mundo externo também muda. É assim, é porque às vezes a gente fica muito pra fora, né? A gente quer que o outro mude, né? Sim. E não é. Começa por nós. Esse autoconhecimento é fundamental. É a base, zona de tudo, né? E aí eu não consigo equilibrar tudo, mas E tá tudo sim bem? E tá tudo bem agora. Então, não consigo equilibrar tudo, mas entendo que a Camila tem algumas funções. Eu preciso alimentar essas funções para me sentir plena, mas cada função tem um momento para acontecer. Senão você tá querendo fazer uma coisa e pensando na outra. Gerenciar Aí, tempo, né, Camila? gerenciar tempo, funções e esse mundo que a gente vive da produtividade extrema. Aff, que canseira. Já fico até cansada só de Que escutar a canseira, frase. né? Que canseira. Pra mim, o dia que eu sou mais produtiva é o dia que eu consigo acordar, orar, treinar,
Consegui tomar um café com todo mundo junto, mas uma zona, tá? Cada um falando de um jeito, o pai saindo, um entrando. Mas aquele momento ali eu já vi todo mundo acordado, já dei beijo com todo mundo, já falei Já com todo ficou um mundo. pouquinho com eles, né? Já fiquei um pouquinho com ele, mas também tô corrida. Tem aquele tempo de trabalhar, tá? E um tempo para estudar e para me desenvolver. Se eu tiver isso no meu dia, ele produziu. Foi um dia bingo. Isso. Para mim, se eu tiver isso no meu dia, ele conseguiu ser produtivo. Agora, se naquele dia correu para lá, correu para cá, acordou tarde, acordou cansada, não treinou, não orou e correu para lá e festa Parece que o dia fica arrastando corrente, né? E aí chegou a noite, você fez um monte de coisa, tá? Você foi no mercado, você foi, me parece que a sensação é no essa. final. Você foi no mercado, você foi na festa de criança, você visitou alguém, você comprou um presente, você fez um monte de coisa, arrumou casa, gaveta, lavou, passou, cozinhou, e no final do dia você não se sente produtivo. Porque não são aquelas coisas que te abastecem, aquilo ali são ocupações que você tem que fazer, né? Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer compra, eu tenho que arrumar o cabelo maluco do filho, o chapéu maluco do filho. Eu tenho que fazer isso. Mas algumas coisas me reabastecem de verdade. E que vão me fazer me sentir produtiva. Tá? E cada um tem que saber o que é bom para si. Mas alguns pilares, na minha opinião, são essenciais. Né? Essa prática da fé e a prática do treino, do exercício físico, e eu sempre falo que é musculação, tá, gente? Você pode fazer qualquer outra coisa, pode fazer canoa, pedal, pilates, faz o que você quiser, desde que você seja depois da musculação, tá ótimo. Então, a musculação, por questões médicas mesmo. Então, se você alimenta seu espírito, alimenta seu corpo, né, e dá atenção para sua família, para mim, eu acho que isso aí tá... Roda tudo bacaninho o dia todo. Tudo roda. Mas esses blocos vão ser mais ou menos, né, para uns e para outros. A ordem também, cada um é inserido na sua própria realidade. Né? Eu falar que todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã, né, ler a Bíblia às 5 horas da manhã, não é para todo mundo. Não é pra todo mundo. O treino não é para todo mundo. Eu super entendo. Mas isso tudo é uma escolha, né, Camila? Sim. É uma escolha, é uma adaptação, é uma habilidade desenvolvida. Mas é se inserir na realidade. E a gente tem muito isso, né? A gente compara com a realidade da outra. Que a grama do vizinho sempre é mais verdinha que a nossa, né? A outra que... E é verdinha naturalmente, não é porque as pessoas botam fertilizante, molham. Não. Ela é verdinha naturalmente. Então, assim, a gente começa a comparar e fazer coisas que, assim, com realidades completamente diferentes da nossa. Então, hoje eu tenho essa realidade, me abasteço dessa forma, acho que essas são as coisas que, para mim, me tornam realmente produtivas naquele dia e que fazem com que o meu dia, a minha semana, o meu mês, o meu ano, minha vida, né, esteja caminhando para onde eu quero. Renda, né? Ela vai render. Né? E sair completamente, e o autoconhecimento de novo, eu vou falar, sair completamente do automático. Completamente do automático. Vim pra consciência, né? Então, a consciência me trouxe perceber a jornada, me perceber o que realmente faz sentido, porque às vezes a gente tem umas ideias, né? Umas pessoas e a mídia social, elas incutem uma ideia de produtividade, de consumismo, de felicidade, de corpo, de harmonização. E quando foi essa viradinha do autoconhecimento? Então, no final de 2022, eu estava assim, na verdade a palavra foi essa, eu achei que eu estivesse entrando em depressão, no final de 2022. Só que eu tinha tanta coisa para fazer que nem tinha tempo para ter depressão. Nem para pensar nisso eu estava conseguindo, mas eu estava entendendo que assim, estava tudo muito ruim, entendeu? O corpo não ia, o trabalho não ia, a família não ia, as coisas não iam, as pessoas não iam, o meu dia a dia, nada fluía. Ali, eu achei que eu estivesse entrando em depressão. E foi ali que eu comecei um processo de calma. O que está de muito ruim na sua vida? E eu comecei a ver, estava tudo fluindo,
Todo mundo com saúde, família, casa, clínica, paciente, crescimento, não é que a parte financeira às vezes também dá uma rebaixada na gente, mas estava tudo fluindo. E o que estava acontecendo? Na verdade, eu precisava ver sentido nas coisas, né? Precisava ver sentido em tudo, né? E estava tudo bem, assim, marido, casa, e um dia vai ver isso, vai, meu Deus, nem sabia disso. Claro, a mulher, como é que ela é? Ela chora no chuveiro, Como é que a mulher faz? caladinha. E acabou. Mas eu sabia que era uma coisa comigo. Então, que eu precisava, assim, dar mais sentido às coisas, né? E foi ali que eu, então, fiz um processo de coach. E nesse processo, eu me aproximei de Deus. Nesse processo, eu me aproximei do que fazia sentido para mim. Eu comecei a olhar para minha vida, né, como um todo. Que tem coisas que a gente não se dá conta, né? Que a gente fica assim, família, estudo, trabalho, mas tem Deus, tem o servir, tem a sua relação com a sua família fora da sua casa, né? Pai, mãe, irmãos, tem a sua relação com seus amigos, tem muitas outras relações que você precisa olhar, né? E olhar com intencionalidade. Não é olhar. Essa é a palavra-chave. Né? Intencionalidade. E eu também dei muito valor a essa palavra. Intencionalidade. A gente fala assim, você tem intenção. Tudo que você faz, você tem que fazer com intenção. Aí você fala assim, nossa, mas intenção é uma coisa ruim, né? Parece que você tá, né? Você tá querendo... Não, intenção é direcionamento. Exatamente. Não é segunda intenção, é a primeira. A gente não direcionamento. aprendeu a ter a primeira intenção. Né? A gente só tem, fulano fez com as segundas intenções. Mas é a primeira. É porque quando a gente não tem intenção, né, Camila? A gente fica igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Exatamente. E aí tudo foi feito. Ali eu comecei a aprender isso. A ter leveza, a ter intencionalidade, a perceber as coisas, tá? Então, assim, parar num dia, por que eu tô irritada? E ter, assim, uma visão muito mais profunda do estar irritada. Eu tô irritada porque ela falou isso, né? Claro, eu tenho... Não. Eu tô irritada porque eu sou irritável. E eu sou irritável porque tem um ponto em mim que você falava? Que eu ainda não gerenciei. Eu queria ser mansa e meiga. Mansa e meiga. Imagina eu, mansa e meiga. Ela falava assim, não, Lu, porque eu queria ser mais mansa, mais meiga. Mas qual é a sua concepção de ser mansa e meiga? Eu acho que, na verdade, era isso. Eu queria ser mansa e meiga, mas, na verdade, não era isso. O que eu queria é estar mais centrada, né? Eu queria ter o meu pensamento, o meu sentimento calmo. Não era a minha atitude, era o meu sentimento. Eu estava muito agitada, eu estava acelerada, eu estava agitada, eu estava sobrecarregada nesse sentido, mas eu achava que falar lento, era ser mansa e andar meiga. calmo. Isso tudo mostrava que eu estava uma pessoa equilibrada e centrada. Mas, na verdade, não era isso, né? Não era isso. Então, ali eu realmente parei com esse negócio de ser mansa e meiga. Na verdade, eu acho que a gente tem que ser calma, tem que ser tranquila, tem que ser... tem que ter tem que estar presente, tem que estar presente para você... Aí sim você tem o melhor de você. Se é mansa, se é meiga, se é calma, se é... E assim, Camila, quando você olha assim para sua jornada, né, desde lá do começo, né, da faculdade, de todo esse processo que você contou aí pra gente, teve alguém assim que foi aquela pessoa que como se fosse assim um guia, que pegou na sua mão e falou assim, não, vem que eu te ajudo. Vem que assim, vem aqui que eu tô te entendendo o que você tá vivendo, mas eu posso te ajudar? Existia alguém assim que foi aquela pessoa que te abriu uma porta, ou te deu um empurrão, ou te puxou para alguma situação, e assim, se não fosse aquela pessoa, eu ainda estaria ali no limbo, ali ainda patinando? Você está falando isso agora, eu estou me lembrando, porque tudo depois fluiu muito, e eu tive muitas ajudas, claro, né? Então, assim, meu quando marido, está aberta, as ajudas vêm, né? O meu marido, muito meu amigo, né? Me direcionando, né? Meus pais, meu pai principalmente, minha mãe. Claro que a gente tem essas ajudas, mas quando você me falou agora, veio assim na minha cabeça uma coisa muito, muito forte, que foi quem realmente mudou um pouco a minha vida ali.
tava no vestibular ainda. Não sei se você quer saber muito pra trás. Quer Não, saber da minha vida toda? Não, manda aí. E agora, Se veio, foi uma coisa que marcou e foi boa. Foi. Então, assim, eu tava no vestibular. Então, eu prestei 4 anos de vestibular. Pra entrar pra medicina. Exatamente. Essa foi a parte que ninguém sabe, né? Esse corre ninguém conta. Então, isso ninguém conta. A Globo não mostra. E eu tentei 4 anos. Até porque você passou pra UFRJ, né? Passei para as 4. Aí. Quando eu passei para as 4 federais. Tava preparada, tava em permissão. Não tinha como. Tava em permissão. Então, o primeiro ano eu saí da escola, tudo bem. O segundo eu tentei. A terceira eu tentei mais ferrenha. A gente estudava muito. Eu estudava lá na Tijuca. E aí, quando eu não passei, eu fiquei muito frustrada. Muito triste. Muito triste. E quando eu soube de todos os resultados, não passei, o que eu fiz? No dia seguinte, segunda-feira de manhã, com o olho vermelho inchado, né? Eu falei, agora eu vou trabalhar. Eu não sirvo mais para isso, eu não quero mais estudar. Eu não tenho mais como estudar, eu não quero mais isso. Isso não é para mim, definitivamente, né? Isso, não quero saber isso. Eu não nasci para ser médica, não nasci para passar em lugar nenhum. Eu nasci para trabalhar. Vou trabalhar. E aí, no dia seguinte, eu fui tirar minha carteira de trabalho. E tá lá a carteira que fazia na hora, né? A pessoa escrevia e colava sua foto, dava um carimbo, tá lá minha foto com o olho vermelho, inchado, de tanto chorar do dia anterior, né? De tanto chorar. No dia seguinte, o diretor do GPI da Tijuca me liga. Não quero saber, amanhã você esteja aqui e você vai estudar de 8 às 8. Eu falei, tá doido. Ele tá maluco. Eu falei, então, professor Gomes, professor, infelizmente não vai dar pra eu ir não, porque eu não sirvo pra isso, já até tirei minha carteira de trabalho. Aí ele, tudo bem, pode guardar sua carteira de trabalho e amanhã você esteja aqui. Você vai estudar de 8 às 8. Eu te dou a bolsa de 100%, eu faço o que você quiser. Você vai estudar aqui comigo de 8 às 8. Ó, que legal. Falei, então, mas eu não vou, tá? Tá bom, faz o que você quiser, mas amanhã eu tô te esperando. Era uma gravação. Não sei se era uma gravação, mas ele falou várias vezes a mesma coisa. Eu desliguei, assim, certa, né? De jeito nenhum, que eu vou fazer o quê lá? Nunca mais na minha vida. Mas, na verdade, naquela época eu não tinha como fazer isso. Também estava solitária. Minha mãe não estava muito feliz que eu não tinha passado pela terceira vez. O pai também não, né? A vergonha, né? A chacota, a vergonha, a família, de novo. Ela vai fazer medicina de novo, gente. Vai tentar de novo isso. Gente, isso é muito ruim, né? Como se as pessoas percebessem quando elas fazem isso, como que elas arrasam com o sonho da pessoa. Porque, gente, passar pra medicina, cara, é um desafio. Ainda mais para as que são públicas. Caramba, é uma disputa, assim, muito desigual. E aí, quando eu fui, assim... E aí, fui dormir com aquilo. Não, eu tô certa, a gente tá certa. Tô certa que amanhã eu não vou. Não vou. Eu sei que 8 horas da manhã eu tava lá. Mas já que ele tá falando que é pra eu ir, eu vou, né? Mas a bolsa de 100%. Não, mas a bolsa... Mas não é tudo de novo. Aí, gente, mas eu passei aquela noite pensando nisso. Mas eu fui. Aí pra você ver, né? Camila não nasceu pra ser médica. Ela não nasceu com essa vocação. Ela não nasceu... Eu só não sabia disso. Mas as pessoas me direcionaram e falaram... Ah, mas sempre tem a mãozinha de Deus aí, e aí, né? quando eu fui lá, estudei um ano inteiro, de 8 às 8, ele falou, seu problema é que você não sabe matemática. Eu falei, isso é fato, é hoje. Isso até hoje, né? Ele falou, seu problema é que você não sabe matemática, então você vai entrar na turma específica para matemática. Gente... O que esse homem quer fazer comigo, gente? Eu não podia dizer que não. Fez o seu diferencial, né? Exatamente. Foi o diferencial, né? Então, muitas coisas eu aprendi lá atrás. Que às vezes vai ter uma pessoa que você não vai saber, mas ela vai te direcionar, né? Seguir o fluxo. Eu segui um coração, né? Porque primeiro eu estava seguindo um orgulho ferido. Não vou. Mas depois eu vi que eu segui ali, foi uma intuição, não sei se foi o Espírito Santo, se foi a minha intuição, meu coração, minha vocação, meu destino, falando, é isso aqui que você vai. Mas eu tava lá, acordei sem despertador, me arrumei. Minha mãe, você vai pra onde, minha filha? Eu falei, eu vou lá no curso, vou ver, vou conversar.
Entendeu? Então, então a gente tem esses direcionamentos, sim, tem pessoas que são muito importantes pra gente, a gente tem esses direcionamentos. É importante que a gente, às vezes a gente não sabe, a gente vai. Também se eu descobrisse que não era aquilo, era só não ir mais, né? Então, às vezes a gente precisa se arriscar, dar esse passo, né? Mesmo no escuro, botar o pé e depois ver o que vem no chão. É porque, assim, dizem que quando a gente dá o passo, Deus bota o chão, né? Exatamente. E aí foi isso que aconteceu. Eu acho que eu dei esse primeiro passo. Como é que é o nome foi. do diretor? Professor Gomes. Eu Professor tentei achar, mas não Gomes. consegui. Ó, se você ainda for uma pessoa, Meu professor de né? biologia. Hoje você tem um peso muito grande na doutora Camila ser esse monstrão que ela é aí. Mas, Camila, quando você olha assim, hoje, dentro da sua jornada, né? O que te dá mais prazer dentro da dermatologia? Porque hoje você tem vários procedimentos dentro da sua clínica, mesmo você falando que você tem essa paixão aí também com as perebas e tudo. Gente, pereba é porque, assim, as doenças dermatológicas são umas... Quando é pereba, é ziquezira. Quando é pereba, é ziquezira. Tem que ter um nome gostosinho para poder ficar divertido, né? Mas, assim, hoje, lá na sua clínica, você tem um carro-chefe? Qual é o seu diferencial para essa questão mesmo da mulher que está buscando envelhecer com qualidade, ter uma pele melhor, se sentir bonita? Eu vejo que a gente está vivendo cada vez mais, né? A gente tem mulher que... Você, por exemplo, tá nem no final, tá nem no meio da sua vida, às vezes. Não. Eu quero viver até 100, vou fazer 52 semana que vem, então já tô na metade, Camila. Tá na metade, sim, eu comecei a metade, comecei a segunda etapa. Ou seja, olha quanto você já viveu, olha quanto você vai viver. Né? Então a gente vai viver muito, a gente tem uma preocupação com saúde crescendo, né? Sim. Com o corpo crescendo, e vamos precisar que o nosso rosto, né? Aquele clichêzinho também, nosso cartão de visita. Mas gente, eu vou olhar para onde? Quando eu vejo você, eu olho você, né? Então, a gente vai precisar que o nosso rosto também, muito mais que realçar a beleza ou expressar beleza, expresse a energia que a gente tem dentro da gente. Isso aí. Porque você vai estar jovem, com 50 anos, viajando, namorando, abrindo negócio, trocando de carreira, né? Super ativa. E esse rosto vai ter que acompanhar. Assim como esse corpo vai ter que acompanhar, assim como essa saúde. Não dá para você agora, tá cheia de dor e fica na cama e toma remédio. Não tem como, né? Então, a gente tá vivendo muito, a gente precisa se preocupar com várias coisas e o rosto vai ter que acompanhar também a energia dessa mulher. Então, primeira situação. A segunda situação é que a gente vai precisar gerenciar. Você está gerenciando a sua casa, as suas finanças, né? Seus investimentos. Você vai gerenciando também o seu próprio corpo e você vai ter que gerenciar o seu envelhecimento facial. Porque a gente envelhece de diversos fatores e a mulher mais ainda, né? Porque tem um impacto hormonal, genético, de hábitos de vida. E eu não tô falando só de hábitos de agora. O que era bonito antigamente? Fumar e pegar sol. Imagina. Hoje em dia é difícil você ver uma pessoa que fuma, né? Só que muito difícil. Todas essas alterações da pele, elas já estão lá. Então eu já pego essa mulher que pegou muito sol, porque era lindo ser torrada. Né? Era lindo fumar. Ela não usava filtro solar. Era glamuroso fumar, né? As mulheres tinham tudo um charme, a mulher que fumava. Gente, eu lembro da minha época de faculdade, eu era uma das únicas que não fumava. Sim. Também. Eu tenho pavor de cigarro. Sim. Pavor. E agora a gente também tem as nossas drogas, vamos dizer assim, né? Então a gente tem o açúcar, tem as comidas industrializadas. Os embutidos, né? Sim, tem as comidas industrializadas, os embutidos. Tem também as dietas muito restritivas. Tem as pessoas que estão se alimentando super mal, que a gente tem acesso, né? As coisas que são muito gostosas e fazem super mal pra gente. O álcool. Então tem várias outras coisas, outras drogas agora, né, que a gente precisa ter um acompanhamento, um gerenciamento de tudo isso. Então, durante a minha consulta, por mais que as pessoas, assim, Botox não resolve tudo. Preenchimento, encher o rosto todo, a gente já sabia que ia dar nisso daí. Ia dar ruim. A gente já entendeu. Por quê? O rosto era assim,
você botava bastante preenchedor e ele ficava assim. Ou seja, está corrigindo flacidez com preenchimento. E a gente corrige flacidez com colágeno. Então, e um pouco de preenchimento quando a gente tem pontos estratégicos. Então, o preenchimento, ele não perdeu o lugar dele, só que ele já tem um lugar que era dele. E que aí estenderam para outras coisas. Então, eu percebo e vejo essa paciente evoluindo na idade, né, que tem um envelhecimento muito complexo, porque é o passado dela, é o presente dela, é a alteração hormonal dela, né, é a genética dela, é a realidade dela, porque eu tenho mulheres que trabalham no sol, eu tenho mulheres que trabalham com a luz visível no rosto, né, e tem melasma. Então tem várias situações que vão contribuir para o perfil daquela mulher, mas ela quer envelhecer bem, envelhecer bonita. Você tá falando de genética. Gente, a minha mãe tem 69 anos. Ela não tem uma ruga naquela testa, Camila. Nunca botou um botox naquela testa. Pois é, mas eu falo pra mas isso não é a realidade de todo mundo. Isso seu, não é a realidade de todo mundo. E às vezes eu falo assim, o que você tá falando? Não, eu tenho o olho da minha mãe. Eu falei, mas o olho tá bom? Não, tá horrível. Eu falei, então você vai ficar igualzinha ela. Porque se você não fizer nada, você vai ter o envelhecimento que ela teve. É isso aí. Né? E isso é gerenciar. A gente entender quem é a pessoa, o perfil dela, o perfil no sentido do que ela faz, né? Do que ela tem e do que ela gosta. Porque tem aquela pessoa que é mais tranquila, tem aquela pessoa que é mais expansiva, né? Então, a gente entender o perfil, entender também a queixa dela, entender o emocional dela e gerenciar isso da melhor maneira possível. É muita e coisa para isso, né? Mas é um gerenciamento. Não é simplesmente colocar, meu bigode, aí eu vou lá e o bigode nela. A ruga na testa, a gente vai lá e faz botox. Então, eu não sou uma fazedora de procedimento. Tem que avaliar tudo, né? Eu me considero uma pessoa que gerencia o envelhecimento dos meus pacientes, né? Com uma visão técnica, uma visão muito clara do que está acontecendo, do que acontece com o envelhecimento dela. Claro, não tem uma bola de cristal, mas a gente entende as alterações de um rosto no envelhecimento. Então, eu faço esse gerenciamento da seguinte maneira: o que ela quer, o que ela pode, o perfil dela, vamos traçar um plano de tratamento, vamos ver o que é prioridade para você, o que é importante nesse momento, o que você pode investir também, né? E para isso a gente tem tudo. A gente tem tanto a toxina botulínica, que é o procedimento mais feito no mundo, né? Porque tem muitos benefícios, eu adoro, mas não resolve tudo. Os preenchedores que estão injustamente, né, sendo banidos, as pessoas não querem mais fazer preenchimento porque a boca tá assim, porque a bochecha tá assim. Eu falo, calma, eu não vou deixar você assim. Não, gente, assim, então... eu brinco com a Camila que de vez em quando eu vejo umas mulheres na rua, e aí é meu interessante ponto de vista, que eu falo assim, gente, mas parece que tem 2 salsichas assim na boca, porque assim, cara, sei lá, acho que perde a mão. E isso tem que ter esse gerenciamento. E às vezes a pessoa olha e tá bonito. E tá tudo bem. Só que até quando aquilo ali fica bonito? Mas é um profissional que faz, né? Não é você que fez na sua. Não. Tem que ter o gerenciamento do profissional. Então, uma coisa fala assim, eu quero isso. Outra profissional fala assim, então. Mas não vai ficar legal. É o senso estético, avaliar com cada pessoa. Você tem que avaliar ela toda, né? A estrutura dela, o que cabe naquela pessoa, o que cabe psicologicamente. Porque às vezes você fala assim, gente, ela tem tudo a ver com bocão. Você fala assim, não, se eu botar um bocão nela, ela vai... Por quê? Porque às vezes, é uma pessoa grandona, bonitona, mas é uma pessoa que tem uma autoestima baixa, acha tímida, que tá todo mundo falando e todo mundo vai falar, ou não vai lidar bem, né? Quando alguém chegar assim, você fez a boca? Meu Deus, aí ela... Tem umas que não, que já entendem que, gente, é o máximo a gente se cuidar. Botar logo um botão vermelho, todo mundo o máximo a gente se cuidar. Tem umas que já entendem que, assim, gente, é o máximo falar que faz preenchimento, que faz botox, que faz ultraforme, que faz sculpture. Por quê? Porque você está se cuidando. Sim. E muitas pessoas queriam estar no seu lugar se cuidando. Com certeza. Principalmente as que falam que não. Queria sim.
queria. Pior que tem isso mesmo. Eu tenho assim, ó, Às de vezes a pessoa fala paciente. que não quer, porque às vezes não pode naquele momento, porque é um investimento, né, Camila? Ou tem várias outras coisas, tem medo, não achou o profissional, ainda não acha que é o momento, né? Tem algumas objeções. Então a gente tem várias situações que a gente eu faço um plano de tratamento com toxina botulínica, com preenchimento, com estimuladores injetáveis, né? Estimulador de colágeno injetável, mas também tem gente que morre de medo de agulha. Ou que quer começar devagar, que quer começar com mais naturalidade, com tudo é com naturalidade. Ó, mas gente, eu tem vou gente te que tem falar medo. que esse negócio da agulha, eu lembro, porque meus botox estão tudo vencidos, tá? Eu fui fazer o meu preenchimento da boca, e aí tem aquelas anestesias, né? Aham. Tá, beleza. A sorte que era na época da pandemia, então eu saí de lá com a máscara, ninguém viu que a boca tava inchada, não sei o que, lá mais. E aí, quando eu fui fazer a revisão, eu queria mais um negocinho que eu achei que podia dar um upgrade. E aí não tinha anestesia, né? Quero uma Aí, coisinha. que era um negocinho de nada. E aí ela vai dar 2 bolinhas assim pra gente não socar a médica, a gente aperta a bolinha. Mas eu vou te Não falar, assusta. eu preferia sem anestesia, porque não doeu. Ontem eu fiz um preenchimento do paciente, estava tranquilíssima. Eu falei, cara, por que você me deu aquele monte de anestesia se foi tão de boa? Lá, mas aquele monte você não ia aguentar, não. Eu falei, acho que da próxima vez eu vou testar sem. Pode, mas hoje a gente tem isso também. Tem paciente que não gosta da agulha. Ninguém gosta de agulha, gente. A agulha é tem só se for paciente. botox, bem. Pois é, mas tem paciente que, assim, não de jeito nenhum. Então a gente tem as tecnologias. Então eu tenho o Ultraform MPT. Eu comprei com outras sócias, então ele fica comigo, né, uma semana no mês. Que é quando eu, então, reúno todos os meus protocolos e a gente une aquilo ali. O que acontece? Melhora para quem tá ouvindo o que esse equipamento faz. Porque assim, Ultraform proscotano. Entendeu? Mas o que faz? Isso é de comer, de beber? Como é que Isso é mal que de médico, isso é mal de médico. Falar e as pessoas E acham aí que você todo mundo agora você fala entende. pra aquela lá, pra gente Então, fazer aquele tá. negocinho que a gente combinou. Então, o Ultraformer, ele tinha o Ultraformer 3 e ele então teve um upgrade para o Ultraformer MPT. Nada mais é que uma tecnologia mais avançada, né? Onde vai combinar ali tanto estímulo de colágeno, diminuição ou compactação da gordura, mas também efeito lifting. Como? Ele faz um aquecimento. É um ultrassom mesmo, é um aparelho de ultrassom, né? Na verdade, não é um aparelho de ultrassom que a gente vê, né, de gestante, não. Mas ele é um ultrassom, ele emite essas ondas e ele faz um aquecimento na pele. Esse aquecimento na superfície, estímulo de colágeno. Quando ele pega a camada de gordura, a gente vai trocando as ponteiras. Ele tem 13, não, tem algumas ponteiras. Então, mas tem ponteira até de 13 milímetros, de 9, de 6, pela profundidade, né? Então, quando a gente pega a camada de gordura, ele compacta a gordura e diminui. Então, tipo assim, numa papada. Uma papada, afinamento de rosto, corporal, ele é excelente. Corporal também? Corporal também. Meu Deus do céu. E a gente tem a parte do efeito lifting, porque eu sempre explico assim, pensa num bife que você bota na panela. Quando ele aquecer, o que ele faz? Então a gente tem essa camada muscular que é onde a gente faz ele. Então quando você aquece ele, ele estica e o paciente gruda. tem um efeito lift melhor. E vem o quê? Substituir? Não. Todas as técnicas ele só vêm para agrega, se né? somar. Porque o Botox faz efeito lift? Não tem como. Não assim, né? O preenchimento vai estimular super colágeno? Não vai. Então, cada coisa tem o seu lugar. Então, a gente vai fazendo um planejamento para tirar o quê? O melhor de cada procedimento. E nesse melhor de cada procedimento, a gente consegue entregar aquilo que o paciente quer. Eu consigo entregar o que meu paciente quer. Que quase sempre é beleza, naturalidade, elegância, né? É a sutileza. Esse congresso que eu fui agora, o movimento Quiet Beauty, que nada mais é que uma beleza silenciosa, sutil. Né? A gente percebe que ela se cuida, a gente percebe que é mais bonito do que deveria ser para a idade, pelo perfil, mas a gente não sabe o que é. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu sempre busquei isso, né? Gerenciar o envelhecimento, mas com naturalidade, buscando sua melhor versão. Mas a gente precisa entender que isso vai ser um planejamento, vai executar aos poucos, não vai ser de uma hora para outra, sem transformações. Tá? A minha grande transformação é o paciente sair dali bem, sair satisfeito, sair se amando mais,
né, com uma paciente ontem, ela estava assim, gente, eu fiz uma cirurgia. Eu falei, não, você não fez uma cirurgia. Mas a gente mudou pontos que eram essenciais para ela se Fez toda sentir a bem. diferença, Fez né? toda a diferença. E isso é muito gratificante, né, Muita Camila? coisa. Essa é a parte que eu mais me gratifico. Então, você me perguntou, Camila, o que que você faz de diferente? Eu acho que é gerenciar dessa melhor forma e combinar técnicas, né? Que a gente tem muitas técnicas para combinar. Mas o que me move todos os dias é isso. É entender primeiro que nada dali é meu, né? Eu só estou gerenciando uma coisa que ele me deu. E todos os dias eu Mesmo tenho... você não querendo, Não querendo. né? Ele foi e Agora falou eu assim, falei, vai, filha, eu- vai dar bom, vai, Exatamente. filha, vai dar bom. Então, eu só tô gerenciando isso. Então, eu tenho que acordar todos os dias da minha vida pensando, e aí? O que que a gente vai fazer hoje? E vou lá O que e você tem faço. pra mim hoje, O que né? você tem pra mim hoje? E vou lá e faço. Consagro meu dia a ele. E eu vou lá e faço. E eu acho que eu vim aqui pra fazer isso, pra fazer essa diferença. Pra ter... para colocar minhas pacientes mais bonitas, mas às vezes para conversar muito. Às vezes eu faço um botox, mas ele dura 40 minutos. Eu falo, meu Deus, foram 5 minutos de agulhada e 35 de que eu Terapia. vim para fazer. Terapia, 35 gente. minutos do que eu acordei para fazer. Né? Então eu percebo muito isso. Eu tenho as pacientes muito ligadas a mim, amigas que se confidenciam, né? E isso para mim eu acho um máximo quando elas se confidenciam e falam: ai, doutora, o que a senhora acha? Eu converso, eu falo. Porque a medicina, ela permite isso, né, Permite. Camila? E a minha profissão, então, É. deitada, a pessoa tá deitada, você imagina. Você tá em Ela posição de total vulnerabilidade. Ela né? já está vulnerável. Então, ali ela já vai relaxando. Então, eu acordo todos os dias para isso. Definitivamente, eu acordo todos os meus dias para isso. Para gerenciar uma coisa que não é minha. E assim, você tem 2 meninos. Sim. Né? E como é que eles veem, assim, você nessa posição de uma mãe que trabalha, de uma mãe que tem um reconhecimento? Porque as pessoas te param na rua e falam, oi, doutora Camila, não sei o quê, né? Oi, bonita! Como é que eles olham pra você assim? Gente, a gente acha que a gente é famoso, né? A gente acha que a gente é famoso. Mas se estiver em qualquer lugar, ninguém sabe, né? Qualquer outro lugar, ninguém sabe quem é a gente. Mas aqui, Isso aqui ali... você pensa, hein? Isso aqui você pensa. Mas eu fico pensando assim, meu filho, às vezes, várias vezes, mas a senhora é doutora Camila? Aí ele falou, viu, mãe, você é famosa. Eu gravo uns vídeos também para vestir, para CeraVe. Eu tenho uma parceria com a L'Oréal. E aí eu gravava e aparecia no YouTube. E várias crianças que viam, pessoas que viam. Eu chegava lá para cortar o cabelo dos meus filhos. A senhora passa aqui na televisão, ó. De vez em quando. O barbeiro falando para mim, a senhora passa nessa televisão de vez em quando, né, a senhora? Eu falei, sou eu mesmo. Então, eles veem isso. Antigamente, eu achava que assim, nossa, mas... ficava assim um pouco. Hoje não. Hoje eu acho que não. Eu acho que isso torna a gente mais próxima de todo mundo, traz uma humanidade, uma proximidade, sem perder a minha autoridade como dermatologista, né? Mas entendendo que assim, eu sou uma mulher, como todas as outras pessoas. E Camila, e quando é que foi que você entendeu que as redes sociais, o Instagram, você está ser vista era importante para você expandir? Porque assim, hoje, o que eu mais ajudo as mulheres? Elas virem para as redes sociais e comunicarem aquilo que elas fazem. Porque eu vou usar agora sempre essa frase, e essa frase não é minha, é do pai do meu mentor, que é: ninguém sabe o que o calado quer. Verdade. Ninguém sabe o que o calado faz e ninguém sabe o que o calado vende. E hoje a gente tem aí as redes sociais que elas são um marketing gratuito. Sim. Você não paga para usar um Instagram, você não paga para usar um TikTok, você não paga para nada. Uma mega divulgação. E é uma mega divulgação, né? Então, assim, quando foi que você percebeu que investir nisso daí, porque eu lembro que uma vez a gente teve essa conversa, você falou assim, ai, mas eu não me sinto confortável e tudo. Eu falei pra você, não, Camila, vai lá e faz, cara. É importante, não sei o que, mas aquilo pra você não era leve. Sim. Quando foi que você entendeu quando foi que você entendeu e quando ficou gostoso isso, né? Exatamente. Então,
Eu entendi quando tinha um negócio que precisava ir para frente. E realmente, se você não contar, ninguém sabe o que você faz. Ninguém Se sabe você não contar, você não, ninguém sabe. Então, quando começou a vir boleto, né, pessoas, cursos, congressos, sonhos, quando isso começa a se reunir, você fala, gente, mas eu preciso trabalhar. E se você precisa, então, trabalhar, né? E você já faz um trabalho, aí é que tá. A gente já né? Já faz um trabalho bom, com qualidade, já estuda. Se a gente já faz isso... Vamos falar aos 4 ventos. Vamos falar, né? E vamos, então, propagar isso aí para as pessoas, então, se tratarem com qualidade, estarem no lugar de uma pessoa responsável. Então, primeira coisa é você entender que se você não fizer, uma pessoa que não é tão boa quanto você vai fazer e vai levar. E vai levar. Exatamente então, isso. Para começo de conversa. Exatamente né? assim. Então, o mal tá aí porque os bons não se levantam. Eu falo, enquanto os bons ficam calados, o mal tá aí, ó. Botando para jogo, botando a cara. É isso aí. Soltando a voz. Soltando a voz. E aí, o que acontece? Então, primeiro a gente entender isso, né? Entender quem a gente é e que a gente tem sim para oferecer. A segunda situação é que realmente a gente vai ter que encontrar um equilíbrio do que é leve, do que faz sentido, do que não fere você, seus valores, seu tempo, o que te consome, o que te gasta, né? E aquela situação de, não, mas isso é uma parte do meu trabalho. Isso é uma parte da minha divulgação. Isso tem que estar na minha agenda, né? O que tem uma mentora que fala, o que não está na sua agenda não está na sua vida. O que não está na sua agenda não está na sua vida. Então, aquilo ali precisa estar na minha agenda. Eu preciso entender. Então, é esse o equilíbrio. De você não ferir o que você acredita, mas também não começar, não, mas isso não é para mim. Ai, não, mas todo dia falar... mas aí eu sou obrigada a mostrar o que eu tô comendo? Não, você não é obrigado. Mas se fizer sentido para você mostrar o que você tá comendo, você mostra. Você mostra. Agora, se você não acha que isso faz sentido, ok. Agora, você não vai mostrar nada? Nem o que come, nem o que faz, nem o que vende, nem o que trabalha, porque assim, as pessoas precisam perder esse medo das redes sociais, porque o que é o empreender? Empreender é relacionamento. Sim. E as redes sociais foi o que você falou, você aproxima as pessoas. Quantas pessoas aqui na cidade chegam pra mim, oi Diva, tudo bom? E chegam falando comigo assim, com best friend forever, e eu nunca vi na vida. Verdade. E num primeiro momento aquilo me assustava, mas hoje eu sorrio pra todo mundo, eu falo pra todo mundo, por quê? Porque aquela pessoa me conhece de algum lugar. Esses dias mesmo eu tava entrando aqui no mercado aqui da cidade, que eu não vou fazer propaganda à toa, e quando eu tava entrando, tinham 2 senhoras assim na porta, mas elas abriram um sorrisão pra mim e eu devolvi o sorrisão na mesma linha. Sim. Porque assim, era aquele sorriso que aquela pessoa assim, eu te conheço. E tem que fazer sentido, porque nem isso você consegue devolver se não for verdadeiro. Não consegue. Quando a pessoa fala assim, Luciana, só um minutinho que eu tô fazendo compra. Não. Aí você fala, mas e aquela que eu vi lá? Então tem que realmente fazer sentido. Não pode ser um personagem, gente. Você tem que ser real. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser autêntico. Às vezes você precisa se obrigar. Se obrigar, que eu digo assim. Se convencer de que você precisa começar. Porque isso faz parte do empreender. Você tem que se convencer. Né? Então, vamos nos convencer, Camila. Você tem que aprender, você tem que aparecer pelo menos uma vez ao dia. Ok. Isso aí é um convencimento realmente. Como se fosse uma obrigação. Mas você também tem que encontrar uma leveza nisso daí. Sim, não pode ser pesado, senão não faz sentido. Pesado, mas tem que fazer. Tem que fazer. Porque assim, você pode, assim, não, hoje eu não vou atender, não. Hoje eu não vou abrir a tendinha. Não tem como isso. Não tem como, gente. É a mesma coisa o Instagram. Agora, as pessoas também têm que se desvencilhar um pouco. É muita regra, é muito padrão, é muita coisa. Isso aqui engaja, isso não engaja. Isso aqui faz muito... Falo, gente, mas se não fizer sentido pra você, não fica real. Não fica real e não dá certo. Não dá certo. Começa pequenininho, né? Quem nasce grande é monstro mesmo. Então, assim... Começa... É girafa e elefante. Pelo amor de Deus, é monstro. Então, assim... Começa pequeno, faz um postzinho, mostra uma coisinha e a partir dali, sim, vai treinando até ficar igual a Diva. E mal faz um story posta. É isso, mas a gente tem que treinar.
Porque tudo é constância, né, Sim, Camila? sim, Tudo na sim. vida é constância. Sim. E pra gente fechar aqui o nosso papo, quando você olha para toda essa sua jornada, para onde você está hoje, qual é o sentimento que fica? Hoje é aquele sentimento sempre de gratidão, com certeza, né? De celebrar tudo que eu conquistei até aqui. O choro, o desespero, o medo, a solidão, tudo contribuiu para que eu estivesse aqui hoje, né? Então eu celebro cada momento até aqui. Mas hoje também eu tenho certeza de que assim, esse é um caminho que tá longe de acabar. É evolutivo, né? É uma jornada, é um caminho, é uma evolução. Vou continuar aprendendo, vou continuar fazendo, mas hoje está mais leve. Hoje está bem mais leve, bem mais. A ponto de eu até conseguir, então, inspirar outras pessoas, transbordar para minha casa, né? Nossa casa é a primeira rede social que você deve alimentar. Alimentar. Essa é a primeira rede que você tem que alimentar, é a nossa casa. E então hoje, com tudo isso, eu vejo que assim, tá tudo no caminho, né? Tá tudo na jornada. Ai, gente, ó, e eu fico muito feliz porque assim, é a primeira vez que a Camila aceita um podcast. E eu me Já senti gostei. muito honrada, né? Eu me senti muito honrada dela dizer sim pra mim, dela aceitar esse desafio. Eu falo que é muito bom quando as pessoas confiam na gente, as pessoas se sentem tranquilas. Eu falei assim, Camila, ó, vai ser um papo tranquilo, relaxante, nada muito protocolar. Né, pra gente poder simplesmente as pessoas saberem quem é você falar de quem você é, porque as pessoas só conhecem a doutora Camila lá do Instagram ou do consultório, mas por trás de uma marca tem uma história. Falei, por trás de um CNPJ tem um CPF. Tem. Né? E esse CPF, às vezes a gente é bom a gente olhar e falar assim, caraca, que história bacana, que história legal. Como ela falou assim, pô, eu queria contar pra vocês assim, que nasci querendo ser médica, mas não foi bem assim, porque isso é o real. E é por isso que você é esse monstrão que você é, porque você é real, entendeu? E você sabe que eu sou sua fã de carteirinha, né? Tem uma dermato pra chamar de sua, mesmo eu fugindo dela, e ela sabe por quê. Quando eu falo assim, amiga, então, o negócio tá ficando ruim pro meu lado mesmo, mas calma, tô indo lá. Então, assim, quero agradecer esse papo gostoso, eu tenho certeza que vocês adoraram esse papo tanto quanto eu. A gente podia ficar aqui mais um tempão batendo papo, mas eu não é uma pessoa ocupada, tá, gente? Tem um consultório para gerenciar, uma família, tem os meninos para pegar na escola, né? Mas eu quero te dar um presente. Ai, que bom! Um presente do meu parceirão da Oroótica. A Oroótica é sempre também minha parceira. Quando eu falo com eles, poxa, vamos juntar a sua marca com a minha num evento. No Eu Sou Diva, foi no Diva Move e agora aqui no podcast. Então, a Oroótica está presenteando você com uma cartinha com um visagismo do seu rosto, uma fisionomia, que você viu isso agora no congresso. Então, tem aí toda uma descrição do formato do seu rosto. Eles já fizeram. Já tá aí. E aí, você lê isso aí, vê se tá dentro do padrão. Eu pensei que eu tivesse que ir lá. Não, tá aí. Tenha um presente conforme o formato do seu rosto. Conforme a harmonização atual. Atual. E assim, eles dizem aí que eles pegaram a sua tem foto isso do também. Instagram, né? E Então, também tem a minha foto atual. Não, adorei. Sim. Vê aí Então, o que você lê. Meu rosto oval, seu rosto tem um formato oval com 3 partes apresentando tamanhos semelhantes. Sim, os textos, a gente também faz toda essa análise, né? E transmite uma sensação de acolhimento. Seu contraste é médio, apresentando uma distância equilibrada entre os tons, entre cabelo e pele. Então, escolheram um modelo com design diferenciado, um tom rosé, e já gostei. Com laterais azuis. Lindo. Esse modelo harmoniza perfeitamente com sua personalidade única e autêntica. Agora vamos ver aí o modelo que tá aí na sua caixinha. Meu Deus do céu. E ó, gente, a Oroótica, além de óculos resistentes e modernos,
há um cuidado com o pós-venda, tá? Ela tem uma assistência ao cliente, ela tem toda uma capacitação com os funcionários para fazer uma experiência para o consumidor. E além de óculos de armações, óculos de sol, a Oroótica também hoje tem umas garrafas térmicas, tem umas capinhas de óculos que são uma mais lindona do que a outra. Então, se você ainda não fez o seu óculos, corre lá na Oroóticas que você vai ganhar. Ó, Mas eu amei. viu? Gostou? Bem moderno. Gente, moderno, ele é abertinho na lateral. Olha só. Gente, que tudo, hein? É Vocês um estão arrasando, hein, Oróticas? Vocês estão arrasando. Gente, lindo. É rosé com azul. Bem sutil o rosé. É rosa, não, é rosé. É rosé mesmo. Ó, Camila. Ficou tudão, hein? Muito Então, harmonioso. olha, gente. Adorei. Então, Camila, Obrigada. obrigado por esse papo, que foi delícia. Foi E, delícia. gente, nosso terceiro episódio do podcast Solta a Voz de Diva, uma história por trás da marca. Depois comenta o que mais você gostou desse nosso papo, que a gente quer saber se tudo que a gente falou aqui, o que fez sentido para vocês. Muito obrigado e bora que vai ter o nosso último episódio, porque ó, esse podcast é só em outubro, porque é o meu mês, o mês de aniversário. Muito obrigada. Parabéns. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada.